Só que a verdade é que ele, poucos dias depois da eleição, né? Você já veio. Eu lembro que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o Ministério Público, já mandou uma operação em cima de um dos filhos dele, né? E aí naquele momento ali já para mim, pelo menos para mim, já se revelou que não era o nosso herói. Porque o cara deixou de ser radical no momento em que ele mexeram com a família dele. É claro, qualquer um iria defender a família também, né? E aí começou a proteção sobre a família. E aí a gente se frustra porque as expectativas no herói não são alcançadas. Não E sabe nunca vai porque ser. e nunca vai ser. Até porque quando a gente vem desse discurso aí, né, do combate à corrupção muito forte, a gente falou tantas vezes aqui, né, desses escândalos que a gente viu e acompanhou, né, ao longo de vários anos, né, começando lá com Mensalão, Petrolão, depois Lava Jato, e depois e é exatamente isso aí que você está falando. Mesmo quando a gente passa para o outro governo, a gente ainda, em algum grau, né, não estou comparando aqui a questão dos volumes, né, mas em algum grau ali, alguma dimensão, você ainda enxerga ali alguns episódios ali ainda, né? Igual Sim. você colocou ali muito bem a questão dos casos ali envolvendo os filhos, né? É da rachadinha, se não me engano, né? Foi a primeira operação que teve lá. E O teve, Aécio não foi o nosso herói em pois é, o 2014? próprio Aécio, né? Foi o herói em É uma outra questão para a gente levantar, né? O tanto que a gente se decepciona e de repente você tem razão nisso aí, porque quando a gente deposita muita confiança numa única pessoa, como se a gente tivesse ali, né? A impressão que a gente tem é que o brasileiro vive, né? A ideia do período ainda do sebastianismo, né? Parece que a gente tá esperando ainda, né? O rei de Portugal vir num cavalo branco É, mais ou menos isso e aí. salvar o E país salvar o país. do Napoleão, né? Mas enfim, a gente, eu acho que a gente sempre teve em busca desse herói. E talvez isso nunca mude. E é uma pena, porque Vamos sempre continuar buscando esse herói, né? é uma Sempre. pena, porque o ser humano já dizia Tiradentes, né? Que ele tem uma frase que ele fala sobre isso daí, né? Que é, você vai se decepcionar, né? O ser humano ele vai te decepcionar. Em algum momento ele Perfeito. vai te decepcionar. Então, até o próprio Tiradentes, a gente está falando dele aqui, é um herói fabricado, né? A gente praticamente precisou construir a figura de um Tiradentes porque a gente não tinha nenhum. O Tiradentes lá, com a imagem de Cristo, aquilo ali é uma invenção, né? O quadro da independência do Brasil é uma invenção, né? Não existiu aquele momento apoteótico com o Dom Pedro e aquela cavalaria toda, a espada para cima. Aquilo é uma fantasia. O grito da O grito independência. aquilo é uma fantasia. Aquilo é um quadro encomendado. E as pessoas não sabem disso. Mas a história vai ser sempre retratada assim, né? A história Com sempre vai muito ser retratada misticismo, assim. muito. E precisa, porque se não for assim, não ganha o coração das pessoas. É, Lembra que a gente falou sobre a questão desse dualismo, esse embate, essa polarização? É porque você precisa do inimigo comum. Se eu tiver um adversário, fica mais fácil eu engajar o meu público, fica mais fácil eu animar a minha torcida. Então eu é preciso de um adversário até para que eu exista. algo idealizado, né? Até Então, para que eu exista. Eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas. A gente tá chegando aqui já no finalzinho aqui, mas eu tenho conversado muito isso com as pessoas sobre o quanto que essa polarização ela atrapalha, né? Ela atrapalha, ela não edifica, ela não constrói, ela não é capaz de dar as respostas que a gente precisa. Então, é uma pena que grande parte do Brasil, né, ainda busque por esse embate desesperadamente, né? Parece que todo dia você liga a TV, você quer assistir uma luta de boxe. Essa que é a impressão que passa, né? Parece que você tem que ver um fight, né? é Tem que verdade. ver uma cadeirada, porque se você não assistiu uma cadeirada, né? Se E, você não assistiu uma porrada na cara, parece que você não tá satisfeito. Lá em Roma, né? Já falavam sobre isso, né? Tinha um imperador de Roma que falava o seguinte: para você poder ganhar o povo, você só precisa dar a ele pão e circo, verdade. né? Eu, Então é mais ou menos isso. eu lembro de um caso aqui, ainda sobre esse contexto do heroísmo. Em 2012, nós estávamos ali no auge
do Mensalão, né? 2012. E lembro que o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele ganhou uma, uma expressividade na televisão, principalmente na televisão, muito grande, por conta Sim, daqueles embates que ele travava com o com o Gilmar ministro Mendes. Gilmar Mendes. Eu lembro disso. Teve alguns também com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu lembro nessa época eu trabalhava lá no Vale do Paraíso, na Polícia Militar, e todo plantão ia almoçar no restaurante, né? E quando a gente chegava no restaurante para almoçar, fardado, né? Você por estar fardado, você já expressa uma autoridade. Algumas pessoas levantavam e falavam, ei, você tá vendo ali, porque passava na televisão, né? O ministro Joaquim Barbosa. Se vai ser o nosso futuro presidente. Esse cara tem Esse cara é bom. coragem, é Esse cara bom. tem coragem. Até que 8, 9 anos depois ele publicasse aquela postagem dizendo que era a favor do Lula. Exato. Aí o homem morreu. Exato. Eu lembro disso. E é engraçado você falar disso aí. E cogitou, inclusive, de que ele Sim, fosse o vice do Haddad. candidato à presidência, né? E cogitou isso aí.